Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Pode ser pequenininho, Magro, forte ou grandão, aparência não importa, o que importa é o coração. Pode ser pequenininho, Magro, forte ou grandão, aparência não importa, o que importa é o coração. Jesus é o nosso Pai. Ei, Jesus é o nosso Rei. A Ele eu vou servir. Ele é o nosso Senhor. Jesus, I love you. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Pode ser pequenininho, Magro, forte ou grandão, aparência não importa, o que importa é o coração. Pode ser pequenininho, Magro, forte ou grandão, aparência não importa, o que importa é o coração. Jesus é o nosso Pai. Ei, Jesus é o nosso Rei. A Ele eu vou servir. Ele é o nosso Senhor. Jesus, I love you. Jesus é o nosso Pai. Jesus é o nosso Rei. A Ele eu vou servir. Ele é o nosso Senhor. Jesus, I love you. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim trazer mais uma história de Jesus para vocês, mas antes vamos fazer uma oração? Então vamos lá. Os meus pezinhos juntinhos estão, cruzo os dedinhos da minha mão, fecho os meus olhos com atenção e faço essa oração. Pai amado, muito obrigada, Pai, pela oportunidade que temos de nos encontrar, mesmo que à distância, pelas formas mais variadas. Abençoa, Pai, a história que hoje as crianças e os adultos vão escutar aqui e para que toque cada um deles. Ajude, Pai, em especial aqueles que precisam da Tua ajuda. Esteja com cada um de nós, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Bom, pessoal, antes de começar a história, eu vou mostrar um versículo que resume os mandamentos e, portanto, eu acho que vocês já conhecem. É o versículo que está dentro dessa história que eu vou contar. Vamos ler juntos? Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Esse é o versículo 27 do capítulo 10 de Lucas. O curioso é que, nessa história, quem fala esse versículo é um sacerdote para Jesus. Nós já vamos saber por quê. Mas antes de saber por quê, eu queria perguntar para vocês. Mas a gente tem que amar todas as pessoas mesmo? Será que todos são capazes de fazer coisas boas? Eu devo amar todas as pessoas? Então vamos continuar pensando nisso e lembrando que a gente conhece pessoas de todos os tipos, não é? Na nossa vizinhança, na nossa família, no nosso prédio. E essas pessoas acreditam em coisas diferentes da gente, às vezes. Alguns são de outras religiões, né? Às vezes também cometem erros muito graves.
né? Não por acreditar em outra religião, não é isso que eu estou falando, mas cometem crimes mesmo. Tem gente que faz muita coisa errada. Jesus, na época dele, não se preocupava muito com isso, com o que as pessoas podiam pensar sobre ele, encontrar pessoas que cometiam erros. Jesus andava no meio de pecadores. Até era um dos motivos que os sacerdotes ficavam muito bravos com Jesus. Mas ele fazia isso não para fazer coisas erradas. Ele fazia porque ele amava esses pecadores, apesar de serem pecadores, e ele queria ensinar essas pessoas. E da mesma forma nós também podemos na nossa vida nos deparar com alguns que fazem coisas muito erradas. E nós também cometemos erros, não é verdade? O que nós aprendemos é que nós somos capazes de nos arrepender e parar de cometer esses erros, e que Deus nos ama da mesma forma, mesmo a gente cometendo esses erros. Pois bem, Jesus andava com pessoas que cometiam erros, mas também andava com outras e de todos os tipos, né? Pessoas bonitas, feias, inteligentes, não tão inteligentes, que tinham estudo, que não tinham, ricos, pobres. Olha lá, Jesus ensinando e todos ouvindo. E ele falava de várias coisas que os sacerdotes também sabiam. Afinal de contas, Jesus foi criado no judaísmo. Ele conhecia os ensinamentos de Deus. Só que o que incomodava um pouco esses sacerdotes, um pouco não, bastante, é que Jesus falava que mais importante do que conhecer essas leis era praticar e acreditar e fazer isso com sinceridade. Sim, é importante nós conhecermos os ensinamentos de Deus, por isso que hoje nós lemos a Bíblia, e é importante que a gente continue lendo. Mas se a gente não praticar o que está lá, e se a gente não fizer isso realmente de coração, não vale, não adianta. E Jesus falava isso e fazia coisas que infringiam as leis que os sacerdotes daquela época colocavam. Então eles ficavam muito bravos às vezes. Por exemplo, curar pessoas no sábado não era permitido e Jesus fazia, né? Mas ele fazia isso para ajudar, né? E aí um dia um sacerdote chegou para Jesus e perguntou: Mestre, como eu faço para alcançar a vida eterna? Jesus se virou para ele e, ao invés de responder diretamente, respondeu com outra pergunta. E ele falou: o que você aprendeu nos ensinamentos? Como você entende o que está escrito lá? Porque Jesus viu que aquela pessoa era um sacerdote. Pelas roupas que ele usava, pelo jeito de falar, ele viu que era um estudioso. E aí, esse sacerdote respondeu para Jesus o versículo que nós já falamos aqui no início. Ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama você mesmo. Jesus se virou para ele e falou: muito bem, você acertou. É só fazer isso e você vai ser salvo. Mas lembra, eu não sei se eu falei isso, mas na verdade o sacerdote queria pegar Jesus. Queria ver se Jesus cometia algum erro. Então ele chegou e perguntou para Jesus: mas quem é o meu próximo? E aí vamos pensar nisso um pouquinho. Eu devo amar todas as pessoas? Todas? Porque o sacerdote pensava: bom, meu próximo não é qualquer um. Eu não preciso amar pessoas que assaltam, por exemplo. Pessoas que são de outras religiões que não são a minha. Eu tenho que amar aqueles que acreditam no que eu acredito, que fazem o que é certo. Mas Jesus se virou para ele e contou uma história. Ele falou que um dia um homem estava viajando de Jerusalém para Jericó. E ele estava passando pela estrada sozinho e ele foi abordado por assaltantes. Esses assaltantes levaram
tudo o que ele tinha, até as roupas, ele ficou quase sem nada. E machucaram muito ele, tanto, que ele ficou desacordado, caído lá no chão. E abandonaram esse homem lá e foram embora. Passou um sacerdote, vindo também, não sei se de Jerusalém, mas passou por essa estrada, viu aquela pessoa caída e passou adiante, não fez nada. Deve ter pensado, não sei quem é, tenho coisas para fazer, tenho os meus compromissos. E seguiu. Passou também um levita. Levita ajudava os sacerdotes a cuidar do templo. Então ele também era uma pessoa que conhecia os ensinamentos de Deus. Ele também era um estudioso. Ele viu aquela pessoa caída no chão, desacordada, toda machucada, e também passou adiante. E aí passou um samaritano. O samaritano, naquela época, não era bem visto pelos sacerdotes e por outros estudiosos do judaísmo, porque ele acreditava de forma diferente, num judaísmo diferente, fazia algumas misturas na crença dele e não era bem visto. Esse samaritano viu aquele homem caído, todo machucado, ficou com muita pena. Parou o que ele estava fazendo, o caminho dele. Provavelmente ele tinha um compromisso, né? E aí ele resolveu ajudar esse homem que estava caído. Ao contrário do sacerdote do levita, olha lá, eles indo embora, né? Então ele desceu do jumentinho dele, limpou os ferimentos desse moço que estava caído, botou esse moço em cima do jumentinho, levou para uma hospedaria ali perto, passou a noite cuidando do moço. No dia seguinte, ele falou para o dono da hospedaria, olha, toma esse dinheiro aqui, cuida desse moço até eu voltar. Eu espero que ele fique bem até lá. Eu vou voltar para ver se ele está melhor. Por favor, cuide dele. Se faltar algum dinheiro, quando eu voltar, eu pago ao Senhor. Pode ficar tranquilo. E aí Jesus finalizou a história e virou para o sacerdote que estava conversando com ele, que tinha feito a pergunta, quem é o meu próximo? E perguntou de volta para o sacerdote, quem você acha que foi o próximo do moço que estava caído no chão? O sacerdote se deu conta e falou, não foi o sacerdote da história, não foi o levita, foi o samaritano. Então Jesus virou para ele e falou, olha, então você sabe o que você tem que fazer, vá e haja da mesma forma. Então, pessoal, às vezes as pessoas que a gente menos espera são aquelas que fazem a coisa certa. E como o versículo diz, nós devemos amar as pessoas de todo o seu próximo, da mesma forma que você ama você mesmo. Quem é o seu próximo? São todas as pessoas que Deus criou, não é? E a gente não tem que amar um pouquinho, a gente tem que amar como a gente se ama, a gente tem que amar muito, porque é assim que Deus nos ama e Ele quer o melhor para nós. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da história. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!